Sejam bem-vindos. Essa é a videoaula da Unidade 2. Estaremos trabalhando os primeiros passos para uma pesquisa científica. Para essa unidade, abordaremos conteúdo sobre leitura, pesquisa bibliográfica, ética na pesquisa com seres humanos e animais. Bom, com relação à leitura, a leitura é uma atividade bastante cotidiana e que fazemos de forma corriqueira. Na atividade científica, ela é fundamental, porque é através da leitura que obtemos o conhecimento e também desenvolvemos a nossa intelectualidade. E essa leitura ela pode ser informativa, por exemplo, quando lemos o rótulo de algum produto. Pode ser recreativa, no sentido do lazer. Pode ser literária, a partir de documentos como romances, contos, poesias, poemas. Pode ser cognitiva, que exige um estudo aprofundado sobre um estudo de pesquisa, ou pode ser corretiva, com o objetivo de corrigir erros ortográficos, por exemplo. Bom, mas como realizar essa leitura, de uma forma proveitosa, Primeiro, tendo atenção para que a gente compreenda e entenda o que aquele texto quer nos dizer. Ela pode ser realizada também a partir de diversas reflexões que vão ocorrendo durante e no decorrer da leitura, Nesse momento é importante, inclusive, fazer algumas anotações, porque depois da leitura você pode esquecer. É importante também, durante a leitura, ter o espírito crítico, ou seja, julgar se você concorda ou discorda com aquela ideia. Também fazer uma análise sobre a coerência e as partes do texto que você está lendo, para avaliar se faz sentido ou não para você. E também é importante realizar uma síntese, ou seja, um resumo com as partes essenciais ou com as partes que você achou mais interessante desse texto ou dessa leitura. Bom, o que é uma pesquisa bibliográfica? Basicamente, é uma pesquisa baseada em documentos já existentes. Esses documentos podem ser artigos científicos, trabalhos, livros, monografias, teses, dissertações. Bom, onde pesquisar, professora, essa bibliografia? Podemos utilizar a plataforma do Google Acadêmico ou Google Escolar, periódicos da CAPES. Aqui vai concentrar, pessoal, todas as produções científicas. Além disso, nos permite acesso ao banco de dados, alguns bancos de dados internacionais e revistas internacionais. Aqui vai concentrar, no caso, o portal de catálogos de teses e dissertações, produções da pós-graduação do Brasil. E aí, professora, como pesquisar? Através do uso de termos, palavras-chave, e também podem ser aplicados filtros. Cada plataforma dessa vai ter um conjunto de filtros. E aí você pode estar utilizando para otimizar a sua pesquisa bibliográfica. A partir do momento que você levanta esse conjunto de documentos, agora você vai ler. E para iniciar essa leitura, você vai observar se o título ou temática é pertinente para a sua pesquisa, a data de publicação. Por quê? Porque temos os textos e livros clássicos, que são utilizados até hoje, apesar de serem antigos, e também temos a literatura mais atual. Então, é importante considerar esses dois. Você pode também estar lendo o sumário, o resumo, o prefácio, que vai ser uma apresentação mais global do livro, ou a introdução dos artigos científicos, teses, dissertações, e também as referências podem lhe ajudar. Por quê? Porque algumas referências que o autor utilizou também podem ajudar no seu trabalho. Após feito isso, se você julgar o texto interessante ou não, você pode fazer uma síntese, um resumo ou um fichamento. Bom, aqui, pessoal, é um exemplo de um fichamento.
Veja que aqui vai ter quadrantes acerca das partes que você vai achar interessante do texto. Tipo, o assunto, o nome do autor, título da publicação, as citações mais importantes, os seus comentários. Bom, aqui é uma proposta. Existem diversas propostas na internet. Então, você pode estar aí pesquisando e adaptando o fichamento para a sua necessidade de pesquisa. Bom, com relação à ética na pesquisa com seres humanos e animais, é bastante importante e pertinente refletir sobre isso, porque isso revela a nossa conduta enquanto pesquisador durante o desenvolvimento da pesquisa. Então, é muito importante ter ciência do que eu quero fazer, do que eu devo e do que eu posso fazer. Então, não vale tudo em nome da ciência, não vale tudo em nome da execução do nosso projeto de pesquisa, porque isso pode oferecer riscos não só para os participantes, mas também comprometer o nosso nome enquanto pesquisadores e comprometer o nome da instituição que fazemos parte, que no caso são as universidades ou os institutos federais. Então é muito importante que seja refletido sobre isso para que a gente consiga conduzir melhor a nossa pesquisa. Na pesquisa com seres humanos, o documento que nos orienta é a Resolução 466, aprovada em 2012, que vai evidenciar algumas diretrizes, algumas orientações de como conduzir essa pesquisa com os seres humanos, o que é necessário fazer, pensar também nos prejuízos e nos benefícios que essa pesquisa pode nos trazer. Bom, e aí, quando a gente vai envolver seres humanos, é importante que a gente coloque no TCC todas as informações de como a gente quer executar essa pesquisa. E também, essa pesquisa precisa conter alguns termos. O termo de consentimento livre e esclarecido, por exemplo, vai ser um documento assinado pelo participante da pesquisa, lhe concedendo o uso das informações que você for investigar. Então, nesse documento vai ter um resumo, o objetivo, o seu contato e os prejuízos, os riscos, né, dessa pesquisa para o participante. E aí ele decide o nosso que quer participar assinando esse documento. Bom, gostaria de chamar a atenção nesse ponto é que mesmo o participante assinando esse termo, ele pode e tem o direito de desistir a qualquer momento de participar da pesquisa. Então, é importante que você, quando for executar, esteja ciente desse direito que o participante tem. Bom, dito isso, antes de você executar, o seu projeto precisa ser submetido à plataforma Brasil e um comitê de ética vai analisar se o seu projeto ele está apto a ser executado, se ele precisa de alguns ajustes, e aí, se precisar de alguns ajustes, você vai fazer e a partir daí você vai poder executar o seu projeto de pesquisa. Bom, com relação à ética na pesquisa com animais, é basicamente visando a proteção desses animais durante as atividades de ensino e durante as atividades de pesquisa. Por quê? Porque algumas atividades, ao serem realizadas com esses animais, podem lhe causar dor e violência. Então, não podemos executar uma pesquisa, vamos dizer assim, um exemplo, em que eu use discriminadamente 1000 hamsters, ou que não tenha um limite, né, de uso desses animais.
Então, para protegê-los, foi criada uma Lei Arouca, né, que estabelece essas regras que devem ser cumpridas e, caso não sejam cumpridas, isso terá consequências. Um exemplo disso, a aplicação de multas. E tá, eu vou realizar uma pesquisa com animais. O que é que eu faço? Elaboro o projeto, submeto ele à comissão de ética no uso de animais da minha instituição, do IFMA, e a partir disso eu vou ter um parecer favorável ou um parecer parcial em que exija alguns ajustes para eu poder executar minha pesquisa. Após isso, pessoal, é que eu vou poder realizar e desenvolver a minha pesquisa. Antes disso, não é possível, porque senão estaremos descumprindo com essas orientações éticas. Bom, a aula foi basicamente sobre leitura, pesquisa bibliográfica. Espero que vocês tenham compreendido um pouco e na próxima videoaula daremos seguimento aos conteúdos da disciplina. Sendo assim, obrigada e até mais.